Então, galera, vou explicar um pouquinho sobre função do segundo grau, certo? Bom, aqui eu botei 4 exemplos que estão na apostila de vocês, tá? São esses exemplos aqui. A gente pode escrever tanto assim, ó, como f de x ou y, que nem a gente escrevia na função do primeiro grau, tá? E agora vai ter mais um coeficiente. Antes a gente tinha só o a e o b. Agora a gente tem o a, temos o b e também o c. Então, são 3 coeficientes, tá ok? Primeiro, a gente vai olhar para o a. Vamos ver um pouquinho sobre o coeficiente a. Nesse caso aqui, nessa função aqui, o a é o 3. Por quê? Coeficiente é o número que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado. Então, nessa função aqui, quem está sendo multiplicado pelo x ao quadrado é o 3, tá? Quem é o c ali? O b, perdão. O b é quem está sendo multiplicado pelo x. Então, é o menos 4. Lembre-se aqui, ó, não estou colocando nenhum x aqui. Nem x ao quadrado, nem x. Porque quando eu falo de a, é só o número. Quando eu falo de b, também é só o número. O c é o número sozinho. Então, nesse caso aqui, é o 2, tá? Quando eu tenho a, b e c, eu digo que essa função aqui, ela é uma função completa. Por quê? Nem o a, nem o b, nem o c são iguais a 0, tá? Então, eu digo que ela é completa. Nessa daqui, o a, quando não aparece aqui na frente, ó, é 1. O b é 3 positivo, certo? Eu tenho c? Não, eu não tenho. Então, ele é 0, tá? Nesse caso aqui, a gente chama ela de incompleta. Em c. Porque quem tá faltando é o c, que é 0, tá vendo? Então, vamos para outra ali. O outro exemplo, eu tenho a, que é menos 1. O a eu sempre vou ter, né? Aqui, ó. Menos 1. O b, eu não tenho, porque eu não tenho o número aqui que está sendo multiplicado por x. Então, é 0. E o c, eu tenho que é menos 5. Ok? Eu chamo essa também de incompleta. Só que ela é incompleta em b, porque o b que é 0. Nesse caso aqui de cima era o c, e agora ela é incompleta em b. E o último exemplo aqui, eu tenho o a, que é menos 2, o b, que é 0, e o c, que eu também não tenho. Nesse caso, ela é incompleta em b e c. Ó, ela não tem b e também não tem c, tá ok? Então, ela é incompleta. Então, eu posso ter uma completa, incompleta em c, incompleta em b, ou ela só tem o a, que daí ela é incompleta em b e em c, tá? Todas elas são função do segundo grau, ou também como função quadrática. Eu posso chamar ou função quadrática ou função de segundo grau. Indiferente, eu tô falando desse mesmo tipo de função, que tenha um x elevado a 2, o x e um número sozinho. Ou pode ser incompleto em C, ou em B, ou nos dois. O A sempre vai ser diferente de 0, então, ele vai ser sempre um número que não seja 0, tá ok? Bom, aí agora a gente vai partir para a raiz da função. O que é a raiz da função? Antes, a gente também falava isso lá na função do primeiro grau, e a gente continua na função do segundo grau. Aqui na raiz, ou zero da função quadrática, a gente calcula através de Bhaskara, tá? Então, a gente tem que seguir aqueles passos de Bhaskara. Primeiro, quem é o a aqui nessa função? É 1, né? Aqui, ó,
ele não aparece, mas tá na frente do x ao quadrado. O b é o número que tá na frente do x, no caso, menos 1. E o c é aquele que tá sozinho, que é 4 positivo, tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é calcular delta. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui, ó, muita gente tem dúvida, tá? Mesmo que esse b seja negativo, o resultado dessa potência sempre vai ser positivo, tá? Nunca se enganem aí. Então, delta vai ser b ao quadrado, então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Então, vamos lá. Delta igual, como eu falei, aqui sempre vai ser positivo, então vai ser 1. Aqui, ó, eu calculo sempre a multiplicação, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4 dá 16, e agora eu multiplico os sinais, menos com mais dá menos, com mais dá menos. Delta igual a 15, menos 15, certo? Como aqui deu um delta negativo, então não tem como eu continuar. Por quê? Eu até posso colocar aqui na fórmula, ó. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é menos 15, dividido por 2 vezes o a, que é 1, certo? Substituir aqui. Só que vai chegar nesse ponto aqui, que eu não vou conseguir mais, porque é negativo. E não existe raiz de número negativo. Então, nesse caso aqui, essa equação aqui, essa função quadrática, não existe raiz. Ela não tem raiz da função, tá ok? Isso é quando dá um delta negativo, tá bom? Eu até dei uma dica para vocês lá na apostila aqui, ó. Então, a gente tem 3 casos, né? O primeiro caso é quando é positivo, a gente vai ter 2 raízes. Então, vai ter x' e x 2 linhas. Eles vão ser diferentes. O segundo caso é quando for igual a 0. Muita gente chegou no igual a 0 e me mandou mensagem. Pro, não continua, né? Continua, sim. E ele vai ter uma raiz, ou seja, vai ter só x', tá? Agora, quando chega aqui, que é delta menor que 0, não possui raízes. Que é isso aqui. Delta é menor que 0, deu menos 15, deu negativo. Então, não possui raiz, tá? Então, se der positivo ou der igual a 0, eu continuo porque vai ter raiz. Agora, se der negativo, daí não continua, tá ok? Então, nessa apostila, vocês aprenderam isso. A função quadrática, a função de segundo grau, ela pode ser completa, incompleta em C, ou incompleta em B, ou incompleta nos dois. Nunca o A vai ser igual a 0. Posso chamar de função quadrática ou função do segundo grau. Para calcular a raiz ou 0 da função, eu calculo por meio de Bhaskara, tá? Se o delta for maior que 0, eu tenho x' e x 2 linhas. Então, eu tenho 2 raízes. Se delta for igual a 0, eu vou ter só uma raiz. E se delta der negativo, ou seja, menor que 0, não existe raiz, tá ok? É isso aí. Isso é bem exemplificado para vocês. Aqui tem a atividade que vocês vão me mandar. Então, fazer aqui, ó, diz se é completa ou incompleta, diz aqui o coeficiente, quem é o A, o B e o C, e calcula a sua raiz, que é pela fórmula de Bhaskara. Aqui é só para assinalar o que é função quadrática, né?
quais delas a gente pode dizer que é função do segundo grau, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar ali pelo WhatsApp. Beijão.